Bom dia, Volta Redonda, 28 de abril de 2026. Estamos aqui na sede do Sindicato dos Professores do Sul Fluminense para entrevistar o professor Américo Machado Borges, instrutor de marcenaria na EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, professor de desenho, artes industriais, curso de instalações elétricas residenciais, natural de Bias Forte, atualmente ele reside em Barbacena. Lecionou no Colégio João XXIII, na Escola Estadual Pedro Raimundo Magalhães, na Escola Estadual Professor Manuel Marinho e também é escritor, né, de um importante livro, Retalhos do Passado, Reticência Vividos. E o seguinte, esse papo aqui, nosso, ele tem como objetivo, ele faz parte do projeto de reconstituição da memória histórica e política do SINPRO, do nosso sindicato. E o professor, ele é um antigo diretor, tem toda uma trajetória aí marcada na educação. Nós já entrevistamos o professor João Marcos, a professora Maria Célia, e hoje nós damos continuidade com a entrevista do professor Américo Machado Borges. Professor, bom dia. Bom dia, professor Geraldo. E aí, professor, como iniciou a sua carreira na educação? Então, como muitas outras coisas na minha vida, foi de uma certa forma uma meio casualidade. Eu sou ex-aluno salesiano, do Colégio Salesiano em Barbacena, e lá existiu na época que a gente era aluno, um padre chamado Luiz Andrade Meirelles. E ele fez um papel de pai para mim. Foi através dele que eu fui encaminhado para me tornar instrutor de marcenaria na Escola Preparatória de Cadetes do Ar em Barbacena. Terminado esse período onde eu estive instrutor de marcenaria, ele, o padre Luiz Meirelles, me encaminhou para Belo Horizonte, onde eu fiz o curso de formação de professores de artes industriais. E a partir daí eu voltei a lecionar um pouco lá no Salesiano, onde eu havia sido aluno, e fui convidado por um colega que era do Rio de Janeiro, chamado João Barbosa Neto. Ele me convidou para vir para a Volta Redonda, montar uma equipe de professores de artes industriais, porque naquela época a FEVRE, a Fundação Educacional de Volta Redonda, ela já possuía o Colégio Getúlio Vargas, o Colégio João XXIII, o CEIVA, que era chamado Centro Integrado da Vila Americana, mudou o nome depois, e o Delci Horta na Vila. Então eram 4 unidades escolares e precisava de no mínimo 4 professores de artes industriais. Aí eu vim a convite, ingressei no João XXIII e daí em diante as coisas foram evoluindo e tomando proporções maiores. Fui fazer concurso para a rede estadual e etc. Interessante. Professor, e aí? Depois da FEVRE, o senhor também, né, leciona em 2 importantes escolas estaduais da cidade, né? Sim. Quando o senhor ingressa nessas instituições? O meu ingresso na escola Manuel Marinho, professor Manuel Marinho, se deu através de convite. A professora Maria Ubiraci era diretora da época, a professora Adir Serafim, trabalhava lá também, e eram colegas que trabalhavam no João XXIII. E naquela época o ingresso dos profissionais da educação no estado não se dava ainda apenas através de concurso, podia-se entrar de alguma forma. E eu fui convidado para lecionar lá e aceitei. Uma vez estando lá, eu acabei fazendo um concurso no Rio de Janeiro para assumir mais um contrato. Então, houve uma época na minha vida em que eu tinha 3 serviços públicos: o municipal da FEVRE, o estadual que eu entrei sem concurso e o estadual que eu entrei através de concurso. Posteriormente, eu fui obrigado a abandonar uma matrícula porque não era facultado ao cidadão estar com 3 matrículas no serviço público. E aí eu abri mão da matrícula mais recente do estado e permaneci com a FEVRE e com a outra matrícula estadual. Aí eu fui trabalhar na Escola Pedro Magalhães.
E quando o senhor e como tem contato com o símbolo? Esse contato original se deu no Colégio João 23, tão logo eu recém-chegado, com 25 anos, coisa assim. O professor João Marques Fonseca Filho, que acho que ainda está no sindicato até hoje, ele me falou do sindicato, e eu até então não tinha nem muita noção do que era a atribuição do sindicato, como é que funcionava, e aquilo veio de encontro à minha formação moral, que eu tinha recebido nos Salesianos em Barbacena, onde eu fui aluno, onde eu tirei o meu ginásio naquela época, e o João Marques me falou daquilo e eu me senti motivado a me tornar sócio, e a partir daí fui gradativamente me envolvendo, até um dia ser convidado para estar compondo uma chapa. Esse convite veio através do professor Naécio Sérgio de Paula, marido da professora Maristela. A gente tinha muita afinidade e eu sempre fui muito agradecido pela confiança que ele depositou em mim, porque foi ele que me convidou. Eu aceitei o convite e acabamos elegendo a nossa chapa, e eu tenho essa história do meu passado aqui no Simpro. E que memórias o senhor traz de todo esse período que o senhor esteve no Simpro? Que outros companheiros de profissão, de sindicato, o senhor se lembra, além do professor João Marcos e professor Naécio? Eu me lembro da professora Maria Célia, eu me lembro do professor Paulo Roberto, eu me lembro do professor João Bosco, professor Zé Carlos, professor Odilon Dutra, uma pessoa com quem eu tive uma relação afetiva muito forte. A gente jogava futebol de salão juntos, jogávamos buraco no jogo do baralho, e alguns outros que talvez a minha memória já tenha, não me ocorre nesse momento lembrar o nome deles. E alguns fatos marcantes aí na carreira sindical que o senhor possa estar falando assim de algumas conquistas, campanhas salariais, aqueles antigos encontros sociais que o sindicato promovia? Sim, a ideia que eu tenho, Geraldo, é que o embate entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores sempre existiu. E por uma questão de formação moral, como eu já me referi isso anteriormente, eu sempre me posicionei do lado do frágil, do trabalhador, até porque isso vem de encontro às minhas formações religiosas, alguma coisa assim, adquirida nos Salesianos. E assim, a gente participava aqui em Volta Redonda. Na época que a gente trabalhava, a prefeitura municipal daqui, eu vou me resguardar de estar dizendo o nome do prefeito, ela não recolhia o fundo de garantia dos profissionais da educação. Isso aconteceu assim, no decurso de muitos anos, não era recolhido. E o sindicato investiu pesadamente nessa luta muito tempo. E aí sim eu vou declinar o nome. A professora Terezinha, irmã do Dr. Nelson Gonçalves, Terezinha Gonçalves, ela numa época ela estava secretária municipal de educação, e ela foi quem abriu a porta para a nossa conversa com o prefeito da época. E aí houve uma negociação e começou um processo de pagamento gradativo dos professores da FEVRE. Essa talvez tenha sido a nossa maior luta sindical no período em que eu estive compondo a diretoria, na Secretaria de Assuntos Jurídicos. Então, tá aí, gente, para quem muitas vezes está aí descrente na atuação dos sindicatos, está aí um importante depoimento. Já pensou você trabalhar a vida inteira, chega na hora de aposentar, e o seu fundo de garantia não está? Essa era a nossa situação. Uma outra luta que nós travamos também, e que houve assim, uma participação muito direta do sindicato, é que houve um período em que o poder municipal ele queria nos transformar em funcionário público, porque a gente era seletista. E eles queriam
nos transformar todos em funcionários públicos. E houve uma resistência, porque a gente avaliou que, naquele momento, pelo menos, não nos era conveniente. Aí também houve um outro embate, uma luta sindical, e acabamos vitoriosos. Permaneceu do jeito que a gente gostaria que ficasse. Muito bom. E, assim, a gente sabe que as campanhas salariais é um momento muito importante, mas também são momentos muito duros, né? Em que ambas as partes, cada um com sua pauta, cada um com suas perspectivas, né? Sim. E essa relação com a categoria, como o senhor via, como é que o Simpro se articulava nesse momento? Então, o Simpro, acredito que isso aconteça com todas as formas de sindicato, ele não tem uma adesão total. Há um grupo que está sempre na liderança, puxando, alguns por opção ou por acanhamento não participam dessas lutas. Mas tínhamos um grupo significativo e eu me lembro assim, de alguns eventos que deixaram marcas. Naquela época da luta, para atualização do fundo de garantia, me lembro que uma vez a gente foi participar de uma manifestação ali bem em frente à Prefeitura Municipal de Volta Redonda, e estávamos lá distribuindo panfletos, acenando com bandeiras, com palavras de ordem, e eu me lembro, é até interessante, uma questão um pouco hilariante isso, a gente colocou um nariz, daquele nariz de palhaço, e a professora Adi chegou perto da gente, chegou perto de mim, falou: professor, tire isso do seu nariz, o senhor não é um palhaço. O senhor está aqui lutando por uma luta justa e não vamos aceitar que vocês fiquem assim com esse negócio de palhaço, não. E foi a partir daí que a Terezinha então já estava secretária de Educação e que deu sequência no processo que culminou com, como eu já disse, da forma que a gente gostaria. O fundo de garantia, né? Que situação. E com relação, assim, professor, um tema que é muito caro para nós educadores, a questão da saúde profissional, né? E o senhor, como diretor do departamento jurídico, deve ter lidado com muitas situações, né? Ou com algumas situações de professores acometidos por doenças profissionais. O senhor se deparou com alguma situação assim que o senhor gostaria que o senhor se lembre? Não tenho lembrança, professor Geraldo, que no atendimento que a gente dava ao público no sindicato, eu não tenho lembranças assim de algum caso que tenha merecido registro, alguma coisa assim. Mas eu me lembro de colegas, professores, no João 23, eu vou me preservar não citar nome, porque é uma questão de ética, mas eu me lembro que a gente tinha professores que passavam por desequilíbrios emocionais e que foram se agravando e até culminaram com um afastamento do professor das suas atividades profissionais em decorrência da perda da saúde mental. Isso até é um outro fato marcante, Geraldo, também, que eu acho que pode ser merecedor de registro. Durante o período que eu estava aqui na diretoria do Simpro, eu uma vez saí para ir numa loja arrumar um carimbo e encontrei esse professor virando uma lata de lixo para pegar alimento. E eu relatei esse fato para o João Marques, que na época parece que ele já era diretor, não sei se ele era o presidente. E o sindicato ficou comovido com essa situação e a partir daí resolveu assumir e bancar a alimentação desse professor. Que situação, né, que um educador nesse país chega. Professor, o senhor escreveu, nós já estamos chegando ao final desse importante depoimento, mas o senhor escreveu um livro. Sim. Do que se trata esse livro, professor? Esse livro ele é decorrente de uma característica minha, professor, de
gostar de ouvir histórias. Eu sou fruto de um casamento muito diferenciado. Meu pai não teve nenhum documento de registro civil ou coisa parecida. Calculava-se a idade dele ter nascido por volta de 1880 e alguma coisa. Eu nasci em 1945. O meu pai já tinha mais de 60 anos e a minha mãe mais de 40. E eu sempre acompanhava o meu pai, ele idosinho, cabeça branca, e eu menino. As pessoas até falavam, é seu neto, seu Antônio? Eu falei, não, é meu filho. Eu sempre gostei de histórias. E eu passei a registrar em papéis algumas coisas que me marcavam com mais dureza, mais fortes. E eu vivi momentos muito fortes, positivos e negativos. Então resolvi deixar por escrito esses momentos, daí a justificativa do título, Retalhos do Passado Vividos. No livro eu faço um relato dos momentos mais marcantes da minha vida, de forma positiva ou de forma negativa, conforme eu já afirmei. Para aqueles ou para aquelas que desejarem adquirir o livro, como está? Esse livro teve uma impressão, uma tiragem baixa. É possível que eu tenha ainda alguns exemplares. Agora acho que só através de contato pessoal comigo, porque na época que a gente fez esse lançamento, eu tinha pessoas da família, representantes em Barbacena, Bias Fortes, Lima Duarte, Volta Redonda, etc. Mas, com o decorrer do tempo, foi esgotando gradativamente. Os que não saíram, a gente recolheu e acabou distribuindo para alguns colegas. Aqui em Volta Redonda, a gente fez uma distribuição para diversos colegas, especialmente os mais chegados assim. E hoje eu devo ter poucos exemplares de resto. Uhum. E para aqueles que desejarem adquirir, o senhor se importaria em deixar aí o contato? Para quem queira fazer contato com o senhor, aproveita. Olha, eu diria que através do sindicato fica bem. Eu passo para a diretoria do sindicato o número do meu telefone. Sim. O sindicato se encarrega de intermediar isso. É uma forma que eu penso que pode satisfazer. Então tá aí. Caso queiram adquirir livro do professor, entre em contato com a diretoria do sindicato e o sindicato faz esse encaminhamento. Professor, estamos chegando aí ao final de nossa entrevista, quero te agradecer. Professor. Importante. E gostaria de passar a palavra para o senhor. E que recados o senhor gostaria de deixar para aqueles e aquelas professoras que assistirão a essa entrevista e para aqueles e aquelas professoras e professores que estão iniciando na carreira do magistério? Eu deixaria uma mensagem, inicialmente de agradecimento. Me causa um bem-estar muito forte voltar aqui ao sindicato. Essa sede onde ele está atualmente instalado não era a sede original. Eu estive na diretoria numa outra sede e depois a gente veio para cá. E foi um privilégio, eu considero para mim um privilégio um professor ter tido a oportunidade de se tornar um membro, diretor do sindicato, além de diretor do sindicato aqui. Através do sindicato, eu fui membro da diretoria da FETERJ, Federação dos Trabalhadores em Educação do Rio de Janeiro. A gente ia lá com os demais colegas aqui da diretoria. E foi através dessa posição minha aqui na diretoria que eu tive a felicidade também de estar até indo a Brasília. Uma vez a gente foi veículo de rodovia, uma van, outra vez fomos de avião. Então, para mim foi um privilégio pertencer à diretoria do Simpro. E para os que estão aí ainda jovens e pode emprestar o seu trabalho, emprestar a sua colaboração, façam isso com carinho, porque o mundo precisa de pessoas honestas, e o professor, de um modo geral, e corajosos. Os medrosos não vão muito além, não.
é preciso ter arrojo, coragem e disposição para estar ajudando a fazer o bem e distribuindo o bem-estar aos que estão ao nosso redor, sobretudo os nossos educandos. Muito obrigado, professor. Grato. Foi uma alegria, foi um prazer estar aqui e ter a oportunidade de estar deixando essa nossa mensagem aqui. O grande arquiteto do universo. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe a todos.